Boa noite, eu sou Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. Eu vou explicar brevemente como é que funciona com o YouTube. Cada vez que alguém aperta o sininho ali para receber notificação, aperta o gostei ou se inscreve no canal, o YouTube entende que o canal é interessante para alguém, é interessante para o público. Alguém está querendo assistir aquele canal. Então ele começa a colocar esse canal nas sugestões. Começa a aparecer um pouquinho mais, ele vai mandar as notificações para todas as pessoas. É assim que funciona o YouTube. Tem o algoritmo entende que esse canal quer ser visto, e não é o canal só, é o assunto. Então, se o canal é sobre DCM e o pessoal está querendo ver sobre BDSM, ele começa a relacionar ali um monte de canais sobre BDSM. É o assunto, o algoritmo escolhe aquele assunto daquele canal para direcionar os usuários. Então, eu conto com vocês aí para poder clicar no botãozinho, notificações, clica no gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda o assunto BDSM a aparecer mais no YouTube. Nós somos tão poucas pessoas, a gente tem um segmento tão alijado, tão fora de alguns contextos, que a gente precisa aparecer um pouquinho mais. Então, vocês não vão estar aparecendo no meu canal. Claro que o meu também será. Mas vai ser o canal de todo mundo que fala sobre BDSM, que fala sobre relações de dominação e submissão, que vão estar sendo contemplados com esse teu gostei, com esse teu apertar no sininho aí. Tá? Vamos fazer o BDSM ser mais discutido, ser mais visto, aparecer mais na lista do YouTube. E é só assim que a gente consegue, tá bom? Aperta o gostei, aperta o sininho para receber notificação e te inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando o assunto, o tema BDSM, não apenas o meu canal. Tá certo? Um abraço, sou Paulo Duarte, fique com nossos vídeos. Até mais. Boa noite, sou Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. Mais um videozinho para vocês. Videozinho não, né? Um vídeo, né? Porque os videozinhos não são videozinhos, são vídeos. Hoje eu vou falar sobre uma coisa bem interessante que é o nosso alter ego. Para quem não entendeu, é aquela nossa capacidade de ser uma pessoa durante a nossa vida social, familiar, e depois, na hora do BDSM, a gente ser outra pessoa. E não digo outra pessoa com pensamentos diferentes, mas com atitudes diferentes. Tá? Antes eu vou contar uma historiazinha da minha vida, como é que eu comecei. Eu comecei muito cedo a trabalhar na noite, aqui em Porto Alegre. Fui trabalhar num bar shop, quer dizer, um ambiente de adultos. Eu sempre fui meio grandalhão, né? Sempre fui grandão. Eu tinha 12, 13 anos e eu já era enorme. Já era um cara, um alemãozão enorme. Então eu passava muito bem por 16, 17 anos na boa. Passava mesmo. E fui trabalhar com um tio meu num bar shop. E aí caí na vida, né? Fui para a noite e tal. E só Deus, né? Até Deus para ter pena. E com 16 anos eu comecei a namorar. Namorar sério. Já fazia outras coisas, né? Mas fui começar a namorar sério. Primeira namorada com 16 anos. A Nola conheceu sua namorada depois, minha filha conheceu, o H conheceu, muita gente conheceu sua namorada depois. Inclusive comentamos sobre as coisas que eu fazia naquele tempo. Com essa idade, eu já realizava algumas práticas que na época eu não entendia muito bem, mas que me davam muito prazer, muito tesão no caso. Claro que eram práticas sexualizadas, tá? Então eu já fazia chuva dourada, já fazia hangné, asfixia, enforcamento, né? Já dava tapas na cara, puxava cabelo, tapas na bunda, usava cinta. Depois do sexo eu levava o banheiro e mijava em cima. Sexo anal, assim, no seco, na porrada mesmo. Fazia muitas coisas. Com 16 anos de idade. Já eram práticas, e eu vou ser bem sincero nisso. Eu fazia com 16 anos práticas que hoje muito dom não faz. Mesmo. E aquilo foi indo, depois eu casei e tal. Continuava com algumas práticas assim, mas eu não tinha consciência de que aquilo era BDSM. Para mim era um sexo pegado, mas eu sempre tinha esse meu lado meio duo, assim, meio dúbio, meio duplo. Eu era um namorado cuidadoso, gentil, sensível, fechava a porta do quarto e me transformava. Eu era outra pessoa. Nessa época que eu comentei que eu entrei em parafuso, que as namoradas começaram, quando eu arrumava uma namorada,
propunha alguma coisa mais forte, vai procurar ajuda, vai procurar um psicólogo, tem problemas. E eu comecei a achar que tinha problemas mesmo, em ter parafuso mesmo. Deu um problema lá que eu acho que tem problemas realmente. Depois, com o tempo, eu fui entendendo, já casado, entendi o que era. Então eu considero assim, oficialmente no meio, há mais ou menos 30 anos, 30 alguma coisa, oficialmente no meio. Foi quando eu tomei conhecimento do que era BDSM e de que aquilo que eu fazia parte da vida de muita gente, sabe? Fazia parte de muitas vidas que eu conhecia, vidas normais, pessoas normais que gostavam desse tipo de relacionamento, de dominação, submissão. Caiu a fichinha, há mais ou menos 30 e poucos anos, que é quando eu considero que eu entrei no meio. Todo o resto antes, algumas práticas que eu realizava, que eu gostava, eu considero mais como ensaio, né? Porque era mais sexualizado, era voltado para o sexo. Há mais de 30 e poucos anos atrás, mais ou menos isso, eu entendi que não era sexo. Era a dominância, é o exercer o poder. Porque o BDSM nada mais é do que ter poder e receber poder. Nada mais é do que isso. Alguém que é submissor, alguém que submete, gosta de submeter, tem tesão, tem prazer submetendo, e alguém que submete tem prazer sendo submetido, se submetendo ao outro, ao outrem, como diz na... Daí com 30 anos eu entendi mais ou menos isso. 30 anos não, há mais ou menos 30 anos. 32 anos agora. Eu tenho dificuldade com data, mais ou menos 31, 32 anos atrás. E há mais ou menos 15, 16, 17 anos atrás, eu entendi que existia uma comunidade disso. Foi quando, com o advento da internet, sabe, eu comecei a entender que tinha mais maluco que nem eu, que tinham grupos que se reuniam para falar sobre isso, tinham grupos na internet, com o advento do Orkut, né? Tinham eventos na internet, tinham grupos que se reuniam, comecei a frequentar algumas festas em Porto Alegre, eu não vou citar o nome da pessoa agora, mas uma dome que fazia festas em Porto Alegre. Comecei, apesar de que lá era mais podolatria mesmo, né? Era uma festa quase exclusivamente de domes, que tinha algumas cenas que rolavam lá, tá, de podolatria e tal. Então onde eu conto a história que eu me enganei, ó. Começaram a chegar umas frutas, uma gelatina, uns pudim, eu achei que era para comer, não era. Era para botar os pés dentro. Mas daí eu já estava entendendo que eu não era o único maluco, que tinha mais gente, que tinha grupos, e eu comecei a me excluir, a me infiltrar nesses grupos, ir a festas, encontrar pessoas. Então eu conheci pessoas maravilhosas no meio. De 30 e poucos anos para cá, já comentei como é que foi, né? Pela revista, eu vi os anúncios, respondia por carta, com caixa postal, né? Tudo isso acontecia. Daí, eu comecei a entender que a gente, no BDSM, a gente tem uma dupla personalidade. Eu não sei se todo mundo é assim, eu não sei se com todos acontece isso, mas eu imagino que sim, talvez em maior intensidade ou menor intensidade, mas eu imagino que sim. Aquela dona de casa, aquela mãe sensacional, carinhosa, amorosa, quando encontra o seu dom, se transforma numa devassa, uma mulher que gosta de apanhar, de ser cuspida, de ser mijada, de ser amarrada, de tomar tapa na cara, puxão de cabelo, ser pingada com vela, ser cortada com cutting, né, com bisturi, ter agulhas enfiadas pelo corpo. Terminou ali, ela volta a ser a mãe amorosa, carinhosa, maravilhosa. Tá? Aquela esposa que é casada com o seu dom, com o seu dono, e é uma chefe de família maravilhosa, exemplar. Quando sai a família de casa e o casalzinho faz uma sessão, se transforma. Isso eu acho que é uma dupla personalidade. Eu chamo de alter ego, né? Todo mundo sabe, o nome não é Paulo Duarte, né? Eu falei isso várias vezes. Então eu acho que Paulo Duarte é meu alter ego. Na verdade, eu já estou achando até que o outro é que é o alter ego. Eu acho que eu sou o Paulo Duarte, né? O outro é que é o alter ego. O outro que se infiltra ali. E eu comento isso porque a gente nota, eu já fiz um teste com a Nuala, teste fotográfico com a Nuala, onde eu peguei 2 fotos dela, uma foto em sessão,
Porque eu sempre digo para a Noala que a Noala, em sessão, ela muda o olhar. Né? Isso é normal, a gente muda o olhar. Né? E eu já fiz a medição numa foto dela, que até a linha do olho muda quando ela está em sessão. Eu digo que ela fica com um ar mais animal, assim, mais, sabe, talvez felino, uma coisa assim, muito diferente da carinha doce da Noala. A Noala tem uma carinha doce. Antipática pra cacete, mas tem uma carinha doce. E todo mundo desiste do Noala, diz, que doçura, que docinho, que não sei o quê. Nada. Quando ela está em sessão, ela se transforma. A feição muda, o olho muda, o olhar muda. Um dia eu vou postar uma foto em sessão e uma foto normal, para vocês entenderem o que é o olhar da Noala quando está em sessão. É uma coisa sensacional. Que é o olhar que eu mais gosto dela. Até esses tempos eu tentei fazer, estou fazendo um logo para o futuro canal dela, e eu procurava uma foto onde eu tivesse aquele olhar. E a gente costuma achar, porque a gente tem muita foto, até que eu achei aquele olho que eu estava procurando. Então a Noala também tem um alter ego. A Noala também não chama Noala, né? Alguns sabem disso. Então também tem um alter ego. Eu não sei se todos têm, e deixa aqui nos comentários se alguém tem esse alter ego tão aflorado, assim, tão evidente na sua vida, como nós temos na nossa. Então a gente nota que eu sou uma pessoa, por exemplo, extremamente cuidadosa com o Noala. Extremamente cuidadosa. Eu cuido para que o Noala esteja com o pezinho quente, eu mando botar meia, eu mando se agasalhar botar casaco. Eu acordo de madrugada, por exemplo, se eu estou com o pé gelado, e ela pode dizer isso para todo mundo, eu levanto, pego uma meia no guarda-roupa e ponho no pé dela, porque ela está com o pé gelado. Eu sou extremamente cuidadoso. Em compensação, meia hora depois, se eu entrar em sessão, eu mando ela se pelar e deitar no piso frio. É uma coisa que não bate com o que eu sou no dia a dia. Então, não é eu, é meu alter ego. Eu não tenho culpa de nada. É ele que faz essas coisas. Eu não sei se com todo mundo é assim. Até um assunto que eu vou abordar um dia, numa conversa pessoal com alguém. Tá? Eu vou abordar esse tema. Como é que a pessoa consegue, de uma hora para outra, fazer assim, ó, e mudar. Eu mudo o tom de voz, eu mudo o olhar. Eu fico com um olhar mais frio, mais duro, mais cruel. O tom de voz, já comentei aqui, que o tom de voz baixa. Eu começo a falar mais pausadamente, com um tom de voz mais agudo, mais baixo. Para que a pessoa me entenda sem que eu precise gritar. Porque eu acho que o dono não precisa gritar. Tá? A gente tem que ser ouvido, compreendido e satisfeito, obedecido. Não precisa gritar para isso. E eu tenho esse hábito. Não é uma coisa que eu faça, não é eu, é automático. Tanto que algumas vezes a gente estava em casa, de repente falava alguma coisa para a Noala já me olhava e entendia que não era mais eu ali. E ela dizia, sim, senhor. Porque ela não me chama de senhor no dia a dia, ela me chama de Paulo. Eu não exijo senhorias de Noala, todo mundo, já falei isso várias vezes aqui. Tá? Eu não exijo senhorias de Noala. Então, nessa hora que eu olho para ela diferente, ela passa a me chamar de senhor, porque ela já entendeu que não é mais eu que está ali, é meu alter ego. Que, aliás, não é alter ego, eu acho que é eu mesmo, o outro que é o alter ego, tá? O outro é que está errado. Eu estou certo no que eu gosto, no que eu quero, no que eu sou. Então, eu gostei de saber muito isso, eu quero ter essa conversa com alguém, de repente numa roda, tomando uma cervejinha com os amigos, eu vou puxar esse tema, porque eu tenho uma curiosidade para saber se todo mundo é assim. Eu tenho curiosidade para saber se eu, o único maluco que ajo assim, que me acho duas pessoas, duas personalidades, ou se todo mundo é assim. Eu conheço Noala, por exemplo, que é assim. Mas pode ser uma coincidência. Pode ser que seja só eu Noala no mundo inteiro. Mas eu acho que não. Eu acho que todo mundo do BDSM tem essa personalidade enrustida, guardada ali dentro, que na hora da sessão, na hora de alguma coisa assim, sai. Senão eu não seria tão cuidadoso com Noala no dia a dia como eu sou. Né? Sou um cara super cuidadoso, se ela está se alimentando, mesmo quando a gente está longe, se ela comeu, se ela tomou remédio, se ela está agasalhada, se está de casaco, se está de meia, eu cuido tudo isso da Noala. E na hora de sessão eu não estou nem ligado. Eu dei um banho nela 4 horas da manhã, de mangueira na rua, num dia frio. A gente estava numa sessão, um encontro, né, de BDSM lá, e a gente fez uma sessão, uma ação e tal, e eu peguei ela pelos cabelos, estava ela e uma outra menina que era irmã dela na época,
Tá? Botei as duas lá fora pelada e tem banho de mangueira gelado. Então é uma coisa que quem me conhece sabe que eu não faria, porque eu cuido muito da saúde do animal. É uma coisa que eu não faria. Mas, quando eu estou em sessão, em atividade como o Paulo Duarte, eu faço. Sem ter pena. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Nuala, que eu cuido de Nuala, mas eu não tenho pena de bater, de dar banho, de fazer nada, nada, nada. Daí depois que passa a sessão, eu vou lá cuidar, dar carinho, abraçar, curar alguma coisa que tenha machucado. Aí é outro assunto. Mas na hora eu tenho essa capacidade de me transformar. Não como Transformer, tá? É um alter ego que a gente tem. E eu não sei se todos têm isso, mas eu tenho. E é extremamente evidente isso. Nas atitudes, na minha postura, quando eu estou em sessão, quando eu estou nessa atividade. É automático. Não é uma coisa que eu... vou criar um personagem, vou fazer tal coisa. Nada. É automático. Eu entrei como é que dizer, em qualidade de voo diferente ali, começo a fazer tudo diferente do que eu sempre faço. Tá? Mudo de atitude, mudo de comportamento, mudo de voz, mudo de olhar, o jeito de fazer as coisas, sabe? É muito diferente. Esse é o alter ego. Então, o que acontece com algumas pessoas? As pessoas, assim como eu um tempo atrás, entrei em parafuso, quando aquele cara lá dentro sai para fora, algumas pessoas não conseguem entender isso. Meu Deus, eu sou um monstro, fiz tal coisa. Não, nada a ver. Sabe? Eu pensei isso. Eu pensei, vai procurar ajuda. Eu pensei em procurar ajuda. Pensei mesmo. Até procurei ajuda no espiritual na época. Eu achei que era alguma coisa que estava acontecendo comigo. Então, quando acontece com alguém, só para vocês entenderem, não é nenhum problema psicológico. Vocês não têm problemas psicológicos. A menos que tem uma psicopatia já diagnosticada pelo médico e tal, mas normalmente são atitudes normais para quem tem o dentro de si. Tá? Então, muda os comportamentos, muda as atitudes mesmo. Tá? Não precisa sair procurando ajuda, não. Tá? É normal isso. Então, se tu virou a chavezinha ali, então você tipo, meu Deus, eu sou um monstro porque eu fiz tal coisa. Pare e pensa primeiro. Pare e pensa primeiro. Nem sempre é um problema psicológico. Às vezes é só um comportamento diferenciado por conta dessa tua outra personalidade, que é verdadeira, né? Quando vem para fora é verdadeira. E que pode ser administrada, gerenciada de forma satisfatória para todos, sem que traga malefícios para ninguém. Porque se tu é um sádico, se tu te revela sádico na hora que esse cara sai de lá de dentro, basta achar uma masoquista e vai fechar o negócio ali. Se tu é um cara extremamente dominante, exigente, gosta de ser obedecido, basta achar uma sumissa. Tá tudo certo. Tá? Não tem problema nenhum. A gente é diferente. Eu costumo dizer que o Paulo Duarte é meu verdadeiro eu. Não é meu alter ego. É meu verdadeiro eu. Eu sou assim. Aquele outro que deve ser um personagem, todo mundo sabe que eu fui garçom muitos anos, garçom é um cara super submisso assim, subserviente, né? Serve os outros, atende os outros. E eu nunca tive fora do meu serviço essa personalidade de subserviência, de submissão, de agradar todo mundo, e sim senhor, não senhor. Nunca tive isso, em lugar nenhum. Até hoje sou assim, não consigo ter essa personalidade no meu dia a dia, na vida social, na vida familiar, na vida sentimental, eu não consigo ser. E no trabalho eu conseguia ser. Essa divisão de personalidades nos surpreende quando a gente descobre, mas é muito gratificante quando a gente consegue administrar essas duas coisas. Quando a gente consegue entender que somos duas pessoas vivendo no mesmo corpo, atitudes diferentes, comportamentos diferentes, mas que podem conviver numa boa, sem nenhum problema, sem precisar ir a psicólogo, psiquiatra, nada disso. Eu acho que eu falei tudo, né? Falei até demais. Bom, eu vou voltar pro meu cafezinho aqui. Eu sou o Paulo Duarte, esse canal Sabores da Masmorra. Até mais.